Olá, pessoal, eu sou Ana Volpon e este é o Mindful Cast. Prepare-se para doses de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? Hoje estou com uma pessoa que, olha, o papo vai render. Já te prometo, é uma certeza que eu tenho, esse papo vai render. Porque eu estava aqui na prévia com ele, eu falava, meu Deus, tem tanta coisa para perguntar, não sei por onde nem eu começo. Mas o papo vai fluir do jeito que a gente sentir que tem que ser, e eu tenho certeza que você vai curtir muito. Olha só, pega essa. Ele é psicólogo e psicanalista, graduado em psicologia pela PUC São Paulo, com especialização em psicanálise pelo Instituto Sede Sapient. É mestre e doutorando em psicologia clínica pela USP. Atualmente integra o corpo docente do curso de formação em psicanálise pelo Centro de Estudos Psicanalíticos, o CEP, e da pós-graduação Lato Sensu em psicoterapia de orientação psicanalítica do Mackenzie. Ele é Davi Berciano Flores. Muito bem-vindo, Davi. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você hoje. Que alegria, muito bom mesmo. É o primeiro psicanalista que eu estou conversando neste nosso programa Mindful Cast. Então, assim, estamos abrindo com chave de ouro, certo? Vamos ver se eu convenço vocês de que a psicanálise é alguma coisa interessante, assim. Vamos ver se a gente consegue desenvolver alguma coisa assim aqui. Não, com certeza, vai ser bem bacana. E justamente é isso, né? Vocês sabem que eu adoro trazer o difícil de uma maneira muito simples. Eu já contei várias vezes que o meu primeiro contato com o Ayurveda foi quase traumático, porque eu não entendi absolutamente nada, e hoje eu sou terapeuta ayurvédica. Então, assim, como a gente, graças a Deus, tem a capacidade de transformação e de mudar de opinião, né? Então, não que eu tenha uma opinião ruim sobre a psicanálise, pelo contrário, mas o que eu quero trazer para vocês, através do Davi, é o conhecimento da mente humana através de uma maneira acessível, tá? A gente vai explorar a mente humana de maneira acessível aqui no episódio de hoje. Vamos lá? Vamos lá. Então, tá bom. Bom, a mente humana é complexa, todo mundo sabe disso. E como você explicaria, Davi, de forma simples, o que é o inconsciente e como ele influencia nossas decisões cotidianas? Muito legal. Vamos lá, Ana. Inconsciente, na verdade, é um termo que já foi usado muito antes do Freud, que é o fundador da psicanálise, o pai da psicanálise, quem criou a psicanálise. A ideia fundamental de inconsciente é de que há um lugar, um espaço, claro, pressuposto dentro de nós, porque a gente não consegue encontrá-lo numa tomografia, numa ressonância ou qualquer coisa que o valha. No entanto, há um espaço interno que guarda e conserva dentro de si elementos de nossa história, vivências, memórias, traumas, uma série de fenômenos internos nossos que nós não temos conhecimento, mas que se manifestam das mais diversas maneiras. Dentro da psicanálise, né, assim, popularmente, a manifestação mais comum e conhecida do inconsciente são os sonhos. Ou seja, através dos sonhos, nós somos capazes de conhecer coisas, partes de nós mesmos, que nós não temos conhecimento na vida consciente, em estado de vigília, de olhos abertos, andando por aí. Então, a ideia, a proposta do inconsciente é essa, quer dizer, é aquilo, nossos pontos cegos, aquilo que nós não conhecemos, mas que nos governa de alguma maneira, né? Nos leva a destinos, nos leva a fazer escolhas, nos leva a construir crenças, algumas crenças limitantes, outras não. Todos esses elementos do funcionamento mental teriam origem justamente no inconsciente, naquilo que a gente não sabe sobre nós mesmos, mas que se expressa através de nós. E aí, Davi, eu costumo trazer muito para as pessoas que quando você está numa vida de piloto automático, é bem complexo, porque quem está comandando o seu universo é o subconsciente. Claro. E você acha que está no controle das suas ações, mas na realidade você não está. Você está seguindo padrões aprendidos, estabelecidos e arraigados na sua mente pelo seu subconsciente que você nem toma conhecimento.
E depois de muita terapia, talvez, ou muito autoconhecimento, é que você vai falar, poxa, então isso era tal coisa, aquilo era tal coisa. E eu deixei de tomar as rédeas da minha própria vida, porque deixei a vida me levar. E a vida me levou pelo piloto automático do inconsciente. Tá certo isso? Perfeitamente. E quais são as consequências, né? Além de estar certo, as consequências disso, eu acho que é legal trazer para o público. Claro, eu acho que tem um elemento interessante que é assim, as consequências de seguir no piloto automático podem ser diversas. Quando a gente pensa em inconsciente, a gente não está falando necessariamente de alguma coisa ruim. Certo, né? certo. Assim, aquilo que nós não conhecemos sobre nós mesmos não necessariamente seja destrutivo para nós mesmos. Mas uma série de elementos que nos são pouco agradáveis, por vezes estão conservados inconscientemente. Destrutividade, inveja, ciúmes, possessividade, controle, enfim... uma série de comportamentos de autossabotagem, por exemplo, estão conservados por vezes, né, ou podemos ser regidos, digamos assim, para esse tipo de comportamento por conta da inconsciência. Essa ideia de piloto automático é ótima, excelente, porque né, contemporaneamente existe uma crença cada vez mais comum justamente nos fenômenos da consciência, ou seja, de que querer é poder, de que se você tem força e esforço, você alcança aquilo que você gostaria, de que, né, a ideia do basta querer ou do basta desejar, e a lógica de inconsciente, o pensamento psicanalítico acusam o contrário, né? Dizem que, apesar de que querer seja alguma coisa importante, de que se esforçar, idem, existem uma série de elementos internos que nos regem e que não dizem respeito a fazer uma força consciente em direção a eles. Muito pelo contrário, são elementos que se conservam encobertos dentro de nós e que nos movem. Ou seja, fazer força para uma determinada atividade não necessariamente te conduza para um progresso nessa atividade. Talvez seja mais interessante você se autoconhecer, conhecer seus limites internos, suas histórias, seus traumas, elementos que te deixaram eventualmente com mais dificuldade de se relacionar com alguém, de trabalhar, de desenvolver estudos, enfim, toda sorte de coisas possíveis e imagináveis. Então, essa lógica na consciência e no controle, essa lógica de que nós podemos, de fato, conscientemente fazer escolhas dentro da psicanálise é um tanto dubitável, na verdade é questionável, porque quem disse que nós somos tão donos assim de nós mesmos, ou que nós temos tanta capacidade assim de escolher nossos caminhos e nossas trilhas? A psicanálise diz, a escolha normalmente está entre conhecer, mas também de partes não conhecidas que movem as nossas escolhas, né? Mas aí, assim, eu já não gosto dessa linha. Por quê? Eu acredito muito piamente de que a gente constrói a nossa vida, né? Eu acredito nisso, que a gente constrói e que então, de repente, isso que você está dizendo, se eu quiser resolver, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, mas eu deveria acolher as minhas sombras, é isso? Perfeitamente, acolher claro. as minhas sombras, acolher as minhas vulnerabilidades, acolher o meu lado difícil, vamos assim dizer, que ele existe, óbvio que existe, e não ficar indo contra ele ou querendo suplantar ele, suprimir ele. É isso que você está dizendo? Perfeito, claro. Tá, então o autoconhecimento passa por isso, Passa né? por isso. Ótimo, aí justamente. sim, aí eu gosto. Claro. Não, claro. Sim, quer dizer, a ideia, né, é de que eu recebo com muita frequência no consultório, né, uma série de queixas, né, da ordem, por exemplo, isso, dá um exemplo. Eu já sei como eu funciono. Tá. Sei que eu tenho esse problema, sei que eu tenho dificuldades de me desenvolver no trabalho, sei que eu tenho dificuldades de criar e de escrever, Tá. sei que tenho dificuldades de me relacionar, enfim, aparecem todos os tipos de queixa e logo depois vem uma pergunta para o psicanalista que é bastante interessante, que é assim, tá bem, eu sei disso tudo, mas ainda assim não consigo mudar.
Né? Então, me esforço, sim. coloco despertadores, me obrigo a ficar na frente do meu trabalho, do meu computador, busco relações na internet, nos aplicativos, enfim, né? Ou seja, tentativas de solução práticas, né? Para uma série de questões, de desejos, Sim. e, no entanto, a questão que se apresenta no consultório é eu me esforço, eu tento, eu insisto e não consigo. Sim, Né? Assim, o que é que está acontecendo comigo? Porque eu sei de um bom tanto sobre mim mesmo e ainda assim sigo limitado. Né? Eu escuto muito isso. Né? Muito isso. Por exemplo, procrastinação. Procrastinação. A pessoa que sabe que precisa do exercício físico, sabe que precisa se alimentar melhor, sabe que precisa ter noites de sono de mais qualidade, e mesmo assim ela perde tempo de vida no celular antes de dormir. Então, e eu escuto assim, ontem mesmo, uma das pessoas da comunidade Despertar-se, que é uma comunidade que eu tenho fechada, falou: eu vou tentar, essa semana eu vou tentar não usar o celular antes de dormir. Eu respondi: tentar é pouco. Claro. Tentar é pouco. Porque se você for depender da sua força de vontade, ela vai falhar. Sim. Ela vai falhar. E aí eu quero te ouvir em relação a isso, mas o que eu costumo falar muito para as pessoas é: para você assumir o seu subconsciente de uma maneira produtiva, que seja, né? Porque o subconsciente não é necessariamente sombrio, mas que ele haja a seu favor, é você transformar o seu querer em hábito. Porque aí o hábito cai no subconsciente e o hábito faz você executar. Então você você entra num piloto automático produtivo para sua vida e que vai corroborar para o estilo de vida saudável que você quer construir. Claro. Né? A ideia de hábito e de disciplina né, são, de fato, muito favorecedoras, porque uma vez conseguindo e alcançando isso, né, de fato, né, enfim, conseguindo alcançar disciplina, conseguindo alcançar né, uma consistência de comportamentos, você, claro, com sorte, começa a entrar em contato também com as suas limitações. Sim. Você acorda um belo dia, por exemplo, precisa ir se exercitar e, no entanto, tem um sentimento de que não deveria ou de que poderia ficar dormindo mais 2 horas ou coisa que o valha. Se você, claro, se obriga, sustenta a tua posição de conservar essa disciplina e muito possivelmente seus pensamentos se transformam e você consegue entrar em contato, claro, com aquilo que estava te paralisando. Existe, no entanto, pensando da onde parte a psicanálise, acho que isso é interessante para a gente pensar em como dialogar com a coisa da disciplina e do hábito, por exemplo. A psicanálise, ela nasce a partir de uma série de sofrimentos psíquicos. Tá. Então, a gente trata, dentro da psicanálise, desde Freud, de sintomas. Perfeito. Certo? Então, por exemplo, Freud se depara com um sintoma muito comum em sua época, que eram as manifestações histéricas. O que seria histeria dentro da psicanálise freudiana? Histeria seriam uma série de manifestações, principalmente de mulheres na época de Freud, que era uma época muito repressora, né, para o mundo feminino. Havia, né, nas pacientes histéricas de Freud uma série de sintomas, manifestações no corpo, paralisias, problemas de voz, de afonias, né, uma série de sintomas que se apresentavam nessas pacientes e que Freud vai desvendando no curso de seu trabalho analítico com cada uma dessas pacientes, que esses sintomas que se expressavam eram, na realidade, desejos inconscientes que não podiam ser reconhecidos por elas. Ou seja, desejos eróticos, da ordem da sexualidade, desejos, né, impulsos agressivos que eram reprimidos e não poderiam ser reconhecidos naqueles momentos, naquela época. Desejo de impor a sua voz. Desejo de impor a sua Essa afonia, voz. eu já faço essa correlação. Perfeitamente, exatamente. Vishnu chakra aqui, ó, chakra. Eu ia falar gente.
É muito isso, né? Trazendo aí para o meu trabalho, fazendo a correlação. Interessantemente, os sintomas, eles contavam histórias, né? Perfeito. Então, à medida que você conseguia que essas pacientes do Freud falassem, contassem suas histórias e seus desejos, sonhassem, expressassem aquilo que era tão difícil de expressar, se desvelava, enfim, o fim dos sintomas, uma mudança significativa dos sintomas. A partir daí, a psicanálise se desenvolve, ou seja, ela se desenvolve, né, rastreando como os nossos desejos ficam encobertos e agem sobre nós das mais diversas maneiras. Não estou falando aqui de um desejo consciente, mas justamente dos desejos inconscientes, dos nossos impulsos internos, ou seja, coisas primitivas, da ordem da vontade de destruir, da vontade de amar a quem não se deveria amar, o que seria proibido, enfim, da ordem de, né, enfim, de uma série de elementos e de emoções primitivas que nos regem e estão dentro de nós por conta de nossa natureza humana e de nossa primitividade. Então, quando a gente fala de hábito e de disciplina, é perfeita a sua colocação. No entanto, a psicanálise ela está interessada num outro pedaço do funcionamento mental que não tem a ver exatamente com as escolhas conscientes dos hábitos, mas com essas coisas que nos movem e geram sofrimento. Por isso que eu digo, por exemplo, recebo uma quantidade significativa de pacientes que dizem: tenho TDAH. Tá. Né, assisti 3 vídeos no Instagram, um stories aqui, um negócio aqui no TikTok. E já me diagnostiquei. Estou com esse diagnóstico, tenho TDAH. Sei que eu tenho isso, né? Há pacientes que chegam dizendo: acho que estou deprimido, né? Acho que tenho uma depressão, porque identifico aqui uma falta de vontade, uma certa apatia, então muito possivelmente estou deprimido. Pacientes chegam, por vezes, com um senso de que se conhecem ou de que têm um tipo de nome para aquilo que vivem. No entanto, saber esses nomes, reconhecer suas eventuais falhas, não resulta imediatamente numa mudança. Né? O paciente que chega se queixando, por exemplo, de TDAH, chega com um sentimento muito prazeroso de ter dado nome, finalmente, àquilo que sofre, àquilo que vive. No entanto, vive numa penumbra sobre não ter a menor ideia do que fazer a respeito disso. Né? Claro que a motivação do hábito e da disciplina, nesses casos, por exemplo, ou num caso, por exemplo, de depressão, em que o analisando chega dizendo: acho que estou deprimido, não tenho vontade de fazer nada, ficaria na cama o dia inteiro se pudesse, eventualmente fico. Né? Já me disseram para mudar, meus pais tentam me despertar de manhã, no entanto, saio de casa, entro no carro e fico no carro o dia inteiro para não trabalhar ou para não realizar outras coisas. Né? Quando a gente se depara com esse tipo de fenômeno, a gente está muito mais no campo do sofrimento e do sintoma, e menos no campo das escolhas conscientes. Sim. Nesses casos, a ideia do hábito e da disciplina ficam um tanto mais complexas. Porque, por exemplo, um paciente que está deprimido e que não consegue fazer nada, né, de sua vida no curso do dia, talvez tenha que investigar. Talvez, assim, a título de exemplo, os últimos anos de sua vida e as coisas que perdeu e não percebeu, por exemplo. Né? Então, existe a possibilidade de que nós possamos perder coisas na vida sem notar que nós perdemos, né? Perdemos um ideal aqui, uma confiança no humano acolá, uma ideia de apaixonamento ou de realização amorosa rui no meio do caminho, e você segue vivendo, batalhando, trabalhando, sustentando as coisas, até que em algum momento quebra-se, né? Claro. Então, assim, qual é a proposta da psicanálise? Evidentemente, eu concordo com você, a ideia da força, do hábito, de construir regras, é algo, por vezes, fundamental e necessário. Por exemplo, como abrimos mão de vícios. Uma parte de abrir mão de vícios é, de fato,
construir novos hábitos. No entanto, há muitos analisandos que dizem, olha, apesar de me esforçar nos hábitos e na disciplina, tem alguma coisa maior do que eu que me limita e me impossibilita. E de repente, isso que eu estava dizendo, né, sirva para um cérebro saudável. Claro, ou para alguns, né? Um cérebro que está doente, um cérebro, existe nome para isso, né? Que com certeza cada um tem o seu diagnóstico, mas um cérebro que não está funcional, perfeito. A pessoa enxerga isso como uma afronta até. O que é isso? Hábito, disciplina, força, o segredo... Ó, eu tenho na minha canequinha, o segredo é a consistência. Né? Porque para mim, funciona. Claro. E para muitas pessoas, na verdade, que eu trago esse conhecimento, funciona. Mas eu também me deparo com tantas e tantas e tantas outras que falam, olha, eu sei o que eu preciso fazer e eu não consigo mudar. Esse eu sei, mas eu não consigo, poderia ser traduzido como conscientemente eu tenho notícias de que eu tenho um problema. No entanto, eu não tenho a menor ideia de como ele se construiu dentro de mim. Qual é a história dele, da onde ele vem, né? Ou seja, não sei o que é que me move ou me paralisa, mas existe alguma coisa dentro de mim que me move ou me paralisa, sobre a qual eu não tenho o menor conhecimento. Né? É aí que mora a ideia de inconsciente. Podemos pensar, inclusive, não numa separação do tipo, ou tratamos né, alguém pela perspectiva da consistência, ou tratamos pela perspectiva do sintoma. Normalmente a vida é um tanto mais complexa do que isso, então ela carece de consistência e também carece, por exemplo, de revisitações a memórias do passado, padrões, comportamentos, né, a história de vida do sujeito, tudo mais. Então, um exemplo que para mim é ótimo sobre isso é o paciente que quer parar de fumar. Né? Perfeito. O paciente que quer parar de fumar, ele precisa, de fato, estabelecer algum hábito, né, de redução, por exemplo, né, do consumo, né, do tabagismo ou da interrupção, quer seja com uma contribuição medicamentosa, quer seja por uma troca, né, por pastilhas, chicletes, adesivos. Cenourinha, exatamente. Que a pessoa fica como se estivesse fumando. Exato. Um substituto do objeto. Isso, exato. Né, o tal do chiclete para você gastar e mastigar a boca e, nesse sentido, ocupar a boca, né, e a ansiedade, né, nas vias orais de uma outra forma. Acupuntura, massagem, exercício físico, tudo contribui, né? Perfeitamente. Tudo contribui. No entanto, o que eu costumo dizer é quando você corta o cigarro, você vai descobrir que o cigarro ele não é um objeto que se presta a um único motivo. O cigarro, ele toma conta da tua rotina de tal maneira que, sei lá, se alguém fuma 15 cigarros, são 15 momentos diferentes, com características subjetivas e psíquicas diferentes. O cigarro da manhã é diferente do cigarro antes da reunião de trabalho, que é diferente, por exemplo, do cigarro depois da realização sexual. 15 gatilhos 15 diferentes. gatilhos distintos, 15, muito possivelmente, pontos do dia que alguém vai ter que parar, analisar e entender o que vai fazer com essa frustração, porque agora não tem mais esse objeto, e como vai substituir. O uso de celular não é diferente disso. Putz. Né? Quer dizer, Vamos lá. Né, assim, se você acorda de manhã, desperta, né, e a primeira coisa que você faz é ir até o celular, bom, talvez isso tenha uma serventia diferente do momento em que você está um pouco perdido socialmente e acaba olhando para o celular porque ele te salva, que é diferente de um outro momento em que você precisa sonhar ou imaginar alguma coisa, e numa certa falta de imaginário pessoal, você prefere ir até os Reels, por exemplo, do Instagram e se alimentar de um conteúdo que te é brindado sem que você tenha que fazer muito esforço mental para criar, né, ou para, enfim, se aproximar investigativamente, por exemplo, de alguma coisa. O aplicativo vai lá e te dá aquilo que você quer. Sim. Então, assim como o cigarro pode te oferecer uma boa tragada em algum momento, o celular pode
pode te oferecer uma boa companhia ilusória em algum momento. Então, no fim das contas, é isso. Quer dizer, objetos Sim. diferentes, mas muito semelhantes. E aí você descobre que esse objeto se presta a muitas funções, a muitos sentidos. E por isso, então, talvez seja realmente tão difícil você se libertar de um vício, porque não é uma razão única. O Perfeitamente. cigarro não é simplesmente o gesto de você fumar, né? Muito pelo contrário, como você disse. É bem complexo. Você meio que já respondeu isso, mas é uma pergunta que eu recebo muito, por isso eu trouxe. Mesmo sabendo o que é melhor para nós, tantas vezes sabotamos nosso próprio bem-estar emocional e mental. Claro, claro. Então, Exato, estamos nesse caminho, né? estamos nesse caminho. Agora você já meio que respondeu. Não sei se você gostaria. Tem aqui uma outra que também recebo muito. Como a autossabotagem se relaciona com a psicanálise. Bom, aí, na verdade, não é... A pergunta não é exatamente essa que eu recebo, mas eu falo muito de autossabotagem, recebo muito sobre autossabotagem. E aí a questão é: como a autossabotagem se relaciona com a psicanálise e quais padrões emocionais mais comuns você observa em seus pacientes? Interessante. Assim, seguindo nesse caminho, Tá. né? Assim, que a gente começou a conversar aqui, existe uma coisa interessante que é, normalmente, quando falamos de psicanálise, o que é mais popular, o que é mais conhecido da psicanálise é a interpretação dos sonhos. Né? Freud escreve esse livro em 1900, né? Assim, publica, na verdade, esse livro em 1900. É um tratado longo em que Freud, né, assim, funda a psicanálise neste livro. E, claro, nesse livro, Freud descobre que os sonhos têm sentidos. Ou seja, que todo sonho, naquela época, Freud entende que todo sonho seria uma manifestação de desejo, né, inconsciente. Então, você sonha uma determinada coisa, ela é muito esquisita, né? Você tem um sonho bizarro em que você encontra com alguém, mas alguém tem a voz da sua avó e de repente aparece uma criatura qualquer no meio do caminho. Você não tem a menor ideia do que esse sonho quer dizer. Sim. Ali escondido nesse sonho existem desejos ocultos que você, claro, em análise consegue descobrir do que se tratam, da onde vêm, de que são feitos. No entanto, apesar da psicanálise ser popular por isso, a psicanálise é muito mais do que isso. Mais ou menos 20 anos depois, mais especificamente no fim da Primeira Guerra Mundial, até 1920, mais ou menos, Freud muda um tanto sua teoria. Freud descobre, a partir de soldados traumatizados pós-Primeira Guerra Mundial, né? Ele descobre uma notícia interessante que é: esses soldados, essas pessoas, vivem sonhos de repetição, pesadelos, né? Pesadelos repetitivos. O sujeito acorda, passa o dia, dorme, tem o mesmo pesadelo de novo. Por exemplo, ele está no fronte, ou vê sangue, ou vê alguma coisa terrível e terrorífica, né, no sonho. Acorda, na noite seguinte o mesmo sonho. Tá. Freud diz: epa, talvez os sonhos não digam respeito só a desejos inconscientes. Talvez a gente tenha, diante dos pesadelos e dos sonhos de repetição, uma outra notícia do humano, que é: a gente, às vezes, vive experiências e não consegue, não tem aparelho mental para nomeá-las, para dar um lugar para elas dentro de nós. E essas experiências ficam buscando dentro de nós, né, repetidamente, né, num circuito, né, espanado, num curto-circuito, ficam buscando um sentido. Né, um sentido, né? Então, assim, experiências de morte, de dor, né, buscam esse sentido, né? Um sentido, uma resposta. significação, Tá. uma resposta a um lugar interno mesmo, capaz de dar conta de pensar que essas coisas existem. Tem coisas muito Tá. terríveis, principalmente numa Primeira Guerra Mundial. Por que Sim. eu estou falando tudo isso? A partir daí, dos pesadelos, né? Ou seja, o que é que então leva alguém a repetir dentro de si todos os dias algo que o faz sofrer? Essa é a pergunta sobre o pesadelo. Sim. Por que você vive de novo toda a madrugada um negócio que te faz mal?
Né? Essa é a pergunta freudiana lá de 1920. E a resposta freudiana, é uma resposta já bastante conhecida, talvez, na nossa cultura, todos nós temos um bom tanto de destrutividade interna. Né? Nós não somos, digamos assim, entidades feitas só no sentido de busca por realização de desejos e construção. Existem partes de nós que geram o contrário. Geram desconexão, destrutividade, desvinculação. Então, o campo da autossabotagem, né, ele entra um tanto nesse lugar. Tá. Então, por exemplo, Freud tem um subtítulo de um trabalho dele que é sobre os que fracassam no sucesso. Tá. Né? Os que fracassam no sucesso seria aquele sujeito que, quando conquista alguma coisa em sua vida, sente-se fracassado, né? Ou que prefere não alcançar algo de sucesso, ou se desenvolver, crescer, se ampliar, né? se expandir na vida, justamente porque existe um elemento interno. Freud vai chamar isso de superego, né? Enfim, ou vai chamar isso de destrutividade. A gente tem diversos nomes para isso no curso da psicanálise, mas que é uma parte nossa voltada para romper, para destruir, para atacar o nosso crescimento. Seria para Freud, né, nessa época, né, da sua teoria, elementos morais associados, por exemplo, à culpa. Ter prazer, crescer, se sentir maior, né, se sentir independente, autônomo, por vezes dá um sentimento de culpa, de não poder mais depender daquele ou daquela de quem se deveria depender, por exemplo. Ou um sentimento, uma crença interna de que jamais se pode ser maior do que aquele que te criou. Né? Então, né, com sorte, quando você está próximo de alcançar, né, o sucesso, por exemplo, ou um reconhecimento ou algo dessa natureza, elementos destrutivos aparecem. Freud estudou bastante isso. Um dos casos, inclusive, de esquizofrenia que interessaram muito Freud em 1911, trata-se de um caso em que parte da história é alguém que ascende a uma posição profissional maior, o presidente Schreber, né, alcança uma posição maior como presidente de um tribunal e colapsa diante dessa posição. Justamente porque, né, parte da história do presidente Schreber diz respeito a um excesso de pressão moral e de demandas internas que levam o sucesso ou o crescimento à destrutividade e ao retorno para uma posição inferior, né? Pequena, apequenada. Exatamente. Olha. Ou uma intolerância, digamos assim, ao crescimento. Né? Sim, que a gente coisa. vê muito isso na clínica. Né? Enfim, não, eu também já me reconheci aí nessa fala, claro, em vários todos momentos. Todos nós. Claro, sim. Já tô assim, pensando, ai meu Deus, eu preciso marcar de dar um pulinho lá. Acho que eu preciso ser meio analisada aí. Não, gente, olha, cada episódio que eu recebo convidados, assim, para mim é tão fascinante que eu amo esse aprendizado, essa troca. Assim, é a minha maior diversão, eu espero com tanta ansiedade por esses momentos, porque realmente é um momento de aprendizado profundo para mim. Eu fico assim, meu Deus, eu me identifico com as coisas, eu já quero saber mais, eu já quero mergulhar, já quero... Muito bom, muito bom. E aí eu pedi para você, então, falar, né, da autossabotagem que você já disse, e, bom, alguns padrões emocionais mais comuns que você observa dos seus pacientes. Se você pode trazer alguns exemplos, não sei o que você poderia... assim, sendo bem sincero... É difícil encontrar um padrão. Eu acho que existem alguns problemas muito contemporâneos assim, na nossa clínica, né? Eu vou adivinhar.
Ansiedade, autossabotagem, TDAH, É, depressão. acho que todos esses é um grande composê assim, sintomático da contemporaneidade, concordo. Procrastinação, muita gente reclamando. Muita gente se queixa de procrastinação. Tem um sentimento, assim, para além de todos esses, que eu acho que se conjuga e combina e conversa com todos esses que você traz, há um sentimento cada vez maior de uma certa solidão e uma dificuldade muito grande de conceber como fazer vínculos, como se vincular, como construir relações. O sentimento de pertencimento. Exatamente. Isso aparece muito. E, no meu entendimento, principalmente por conta de um efeito significativo das redes sociais. Totalmente. Que te oferecem um sentimento de companhia, ao mesmo tempo em que ao teu redor, por vezes, não há nada nem ninguém. Vazio. Né? Ou, né, pensando até na coisa da procrastinação, um sentimento de que o tempo é muito acelerado, e aí você passa a olhar teu tempo e acha ele muito vagaroso. Para mim, o melhor exemplo é assim, você abre um vídeo do TikTok e vê alguém em 30 segundos fazendo uma focaccia. Não é assim, você vê assim, em 30 segundos sai uma focaccia do forno. E aí, claro, quando você vai ver a receita na descrição do vídeo do TikTok... Já deu preguiça. Claro, você vai demorar pelo menos 8 horas ou 10 horas se você quiser esperar a massa descansar 3 vezes e dobrá-la e redobrá-la para fazer a tal da focaccia. É claro que há algumas mentes mais perspicazes, capazes de rapidamente flagrar o quanto o tempo da internet é um tempo diferente. Mas, nas nossas vidas, principalmente se estamos em piloto automático, eventualmente zapeando, né, assim, as coisas que aparecem na frente do celular, vai se criando uma crença, né, assim, rápida, de que as coisas são muito mais rápidas, muito mais agitadas. E de que você é um incompetente. E de que você é um incompetente, de como assim, né, assim, você, né, no tempo da focaccia do TikTok, você consegue tirar um pão da torradeira, só, se você não consegue fazer mais nada. E olhe lá, disso. Né, acho que tem gente aí que não vai nem conseguir abrir o pacote do pão em 30 segundos. O sentimento que vai pairando é de inferioridade, é de que tem sempre alguém vivendo alguma coisa em algum lugar, enquanto você está ali diante do celular. O que eu costumo, por vezes, brincar é dizer, olha, lembre-se que se você viu um post de alguém, isso significa que essa pessoa estava do lado dos canyons, ou em qualquer lugar muito gostoso do mundo, parada na frente do celular, organizando o seu post. Ou seja, de que a vida não é só nessa grande aventura e essa focaccia acelerada de 30 segundos. A vida é morosa, lenta, a gente demora, por vezes, para construir coisas significativas. Sim. O tempo dos sintomas é assim. Um sintoma psíquico, um pânico, uma dificuldade, por exemplo, de disciplina, uma depressão, um luto, são experiências que tomam tempo. Né? Você precisa de tempo para resolver um luto. Um luto não é resolvido em coisa de um mês. Em coisa de um mês, o que você consegue é eliminar o sintoma medicamentosamente. Isso você consegue fazer. Mas o processo que te levou, né, a uma depressão, a uma ansiedade generalizada, enfim, né, a uma adicção, isso demora, né? Você sabe que você falando de tempo aqui, eu vou trazer dois fatos, assim. Ontem, era assim, eu olhei no relógio, eu acordo cedo, tá, Davi? Era 5h01. E a hora que eu olhei, eu falei, eu queria tanto que esse relógio parasse agora, porque eu queria ter esse tempo. Para mim, o melhor horário é esse, a primeira hora da manhã. E eu gosto muito de fazer coisas prazerosas, que são rotinas de autocuidado. E que incluem desde as coisas mais de necessidade básica, né? De raspar a língua, escovar dente, evacuação, até meditação, coisas mais eruditas, vamos assim dizer, de meditação, e yoga, e técnicas de pranayama, e eu amo ler também. Só que assim, é 1h, 1h30 ali no mais, estourando, que eu tenho para isso. E aí eu olhei o relógio e falei, ai, queria tanto desse respiro, assim, um pouco mais prolongado, sabe?
porque a gente acha realmente que as coisas estão aceleradas. E aí, quando você estava também tendo essa fala do tempo da focaccia, na pandemia, né, que acho que as coisas deram realmente uma desacelerada real, eu fui uma das muitas pessoas que aprendeu a fazer pão de fermentação Que natural. legal. E aí eu vivia o tempo do pão. Eu estava morando no Guarujá com a minha família, então eu realmente vivia o tempo do pão, trabalhando muito, mas eu tinha sempre ali por perto da massa, né, do pão. Então, o pão eu fazia o que o pão me pedia, né? E eu lembro que no Guarujá, pela umidade, não dá para deixar a massa em qualquer lugar. Então, as pessoas da casa abriam o guarda-roupa, tinham uma bacia com massa de pão, porque eu vivia o pão. Aí, quando eu voltei para São Paulo, não dava mais para viver a vida do pão. E aí eu tive que abrir mão do meu fermento lá natural, do meu, nem lembro como é que chama como chama, gente? Esqueci. A coisa natural lá que faz o pão crescer, que é natural. Fugiu o nome, tá vendo? Não sou mais padeira. Perdeu-se isso também. Perdi também o nome da coisa, Perdeu-se entendeu? o vocabulário da panificação. Você vê, mas eu cheguei a fazer. Sim. Eu cheguei a fazer tudo que é pão que você possa imaginar. Brioche, pão de não sei quantos grãos, croissant. Porque eu comecei a me dedicar e ter um prazer naquilo. Então eu vejo muito, trazendo para a tua fala, as pessoas estão frustradas porque estão no celular vendo a vida dos outros, mas elas continuam no celular vendo a vida dos outros. Perfeitamente. E não tomam ação. E assim, para você construir qualquer coisa, eu falo isso muito para as pessoas, ninguém começa escalando a montanha pelo topo. Não dá. Não dá. Todo mundo começa de baixo, mas é um passo depois do outro. Perfeito. E quando você se coloca em ação, quando você se coloca em movimento, você pode ter uma sensação diferenciada de tempo, né? Como eu queria que o relógio estivesse parado, mas você pode achar que você está indo devagar demais, mas em relação a quê? Justamente. Qual é a sua comparação? Claro. Se não seria mais inteligente você se comparar consigo mesmo. Exato. Porque é aquilo, você 1% melhor a cada dia e tá tudo bem. 1% é muita coisa. Se você colocar isso numa perspectiva de tempo, de uma semana, de 15 dias, 30 dias, um ano. Mas as pessoas não têm o tempo de esperar, de construir. Elas querem a fórmula pronta, elas querem a solução de prateleira. A análise dá trabalho, como os caminhos que eu trago também, através dessa panelada de coisas que, com a Ayurveda, psicologia positiva, neurociência, mindfulness, dá trabalho. Eu falo, eu nunca escolhi o caminho mais curto, mas ele existe. Não será bem pavimentado, você pode ter certeza. Você não vai resolver o perrengue. Concordo. Você vai abafar a panela de pressão, você vai superar, provavelmente você vai superar, você vai passar, por exemplo, o luto com medicamento e ponto. Mas se você não tratar através da terapia, através dessas técnicas que são mais profundas, que vão na raiz do problema, você não resolveu nada. E aí aquela pessoa que faz uma dieta pelo medicamento, ela consegue emagrecer, quando ela para o medicamento, ou a bariátrica mesmo, vai e faz a bariátrica, volta como depois da bariátrica? Perfeitamente. Com todo o problema de novo, porque é o que ela escolhe para colocar no prato, né? Ou mesmo agora esses remédios mais novos, o Monjaro, o outro lá que não é o Monjaro, antes do Monjaro, enfim, que vem também como uma revolução para quem quer realmente perder peso, que precisa, né, perder peso, emagrecer, porque a gente está vendo que está caindo na mão aí, desenfreada de pessoas que será mesmo que precisava desse recurso, né? Então, é isso, assim, são os caminhos curtos. Esse fenômeno da aceleração e da necessidade de aceleração do tempo, que aparece nas redes sociais, aparece na mídia, aparece ao nosso redor, ele se apresenta de zilhões de maneiras. Então, teu exemplo é muito bom, às 5 horas da manhã. Para muitos pacientes, os horários da madrugada são horários muito caros e muito queridos, porque são os horários em que o mundo está parado. E aí você pode se dedicar só a você. Ao mesmo tempo, tem uma
né, né, denuncia-se um problema aí que é bem... Você tem uma janela de tempo entre 10 horas da noite, 11 e 5, 6 da manhã, né, assim, de preferência enquanto o sol não nasceu, para se dedicar a si mesmo, né, assim, e de resto, inundação da vida. Né? Assim, trabalho, família, problemas, enfim, coisas de todas as naturezas. Isso é uma questão super significativa no consultório. O desejo de que o dia tenha 48 horas e a semana tenha 14 dias. Um desejo recorrente, justamente porque você chega no fim do dia com um sentimento de que você deveria ter realizado mais. Né? A questão da leitura recorrente. Não consigo ler um livro. Né? Aí você tem uma série de ofertas para isso. Então, a primeira são, e absolutamente nada contra, vale dizer, mas é o efeito da aceleração, os audiobooks, que reduzem um livro de 100 páginas em um áudio de 15 minutos. Você sai com um sentimento de que você consumiu o livro, mas você não teve tempo para pensar o livro, porque se você lê um livro de 100 páginas, você demora, a cada página você respira, olha para cima, reflete. Tem algum tipo de alumbramento, de insight. Se você escuta um livro de 15 minutos, você sai com algum conhecimento, evidentemente que sim, mas você não teve o teu tempo para pensar e para assimilar aquilo. A chance de que você esqueça do livro 2 dias, 3 dias depois é gigante. E claro, as pessoas normalmente têm o desejo de ler um livro por dia, porque... Né? Claro, né? Assim, se você tem se você tem um audiobook que te entrega um conteúdo rápido, ou se você vê a estante de livro de alguém e vê a estante carregada de livros, então você deveria estar lendo muito também. O trabalho, por vezes, é esse que você descreve muito bem, que é um passo de cada vez, ou seja, se você lê 5 páginas em um dia, você está lendo, né? Você está se desenvolvendo. Eu contei aqui num podcast anterior que eu tô lendo lentamente esse aqui, que eu acho que é um livro de novo que eu estou recomendando, A Geração Ansiosa. É um livro que eu, inclusive, tô trazendo aqui para você para te contar que estou lendo. Eu leio todos os dias, antes de dormir e ao acordar. Amo esse momento, é o que me relaxa, é o que me faz... Só que assim, não é qualquer livro que você pode ler antes de dormir, porque isso te dá uma acelerada dependendo do conteúdo. E esse livro está me deixando ansiosa. E eu percebi isso. Agora que eu tô... Por quê? Ele traz muitos fatos e dados, comprovações científicas, e ele chama dessa a grande revolução, que é de 2010 a 2015, o que está acontecendo com a geração X. Mentira, geração X ou geração Z, gente? Qual que é a sua geração? Z. Geração Z. Camila, qual é a sua geração? Geração Z, que entrou na adolescência nesse boom dos smartphones de 2010, e aí pegou a adolescência em 2010 e 2015. Bom, tudo isso para contar que eu tenho 2 filhos adolescentes, 11 e 12 anos, então existe essa questão dentro da minha casa, mas não só dentro da minha casa. São as pessoas que a gente lida no mercado de trabalho, são as pessoas que a gente lida no mundo hoje, e somos nós mesmos. Eu escapei dessa geração de adolescentes, porque em 2000 ele pega aqui o corte de 2010 a 2015, imagina... Eu escapei muito, né? Porque eu sou... Qual é a minha geração? Millennials. Sou de 79. Então, assim, tô fora disso, mas para te trazer que uma leitura que é densa, é importante, eu amo, os meus livros são de uma maneira de estudo para mim, então eu grifo, anoto, tiro conteúdo para trazer pro público, e enfim, tá me deixando ansiosa. Claro. Eu tive que parar, eu tô lendo devagar, e aí eu tomei consciência disso, e eu falei, é isso que tá me deixando nervosa, irritada, ansiosa. Então, calma, a gente vai lidar com isso, eu não vou cortar a leitura, porque assim, também poderia ser, né? A minha primeira reação foi, eu não vou mais ler isso.
Tá me deixando irritada? Não, mas são fatos que eu preciso encarar, eu quero conhecer mais, mas me conhecendo, eu vou ter que ir devagar e sabendo que eu não tenho controle sobre absolutamente nada, né? Ou quase nada. Claro que eu posso tomar medidas dentro da minha casa, etc. Mas é também um pouco essa vontade de salvar o mundo, sabe? Que eu tenho, assim. Então eu fico nervosa por todos nós, entendeu? Enfim, Claro, então... e de que o valor de uma leitura Ah. não é concluir o livro, né? Não Sim, é. O valor da leitura exato! é a tua conversa com o texto, Isso, é como você, junto exato. com o texto, cria uma coisa inédita e original, É. né? E isso tem o seu valor de Não, fato, porque né? Enfim, justamente isso que você trouxe de que eu tenho que ler um livro por dia, exato. virou métrica de final de ano, né? Eu ouvi falar isso, que as pessoas ficam elencando. Eu sugiro muitos livros, de fato eu leio muito, porque eu leio todos os dias, mas eu não leio muito. Veja bem, é diferente. Eu tenho o hábito da leitura, é prazeroso para mim ler, eu leio todos os dias, mas eu não leio 20 páginas por dia. Porque outro dia eu vi também isso, que era uma meta. Ai, 20 páginas por dia. Quem que falou essa meta, gente? Então, assim, você fica entrando nas caixas dos outros, né? Justamente. E querendo se encaixar. E ela tá apertada pra você, e você não tá percebendo. Então, assim, cuida do teu, faz o teu. E por isso que uma das coisas que eu queria trazer com você, justamente, era essa questão da projeção. Claro. Que você fica se projetando no outro, e as suas frustrações, eu não sei, aí você que tem que me falar mais. De relacionamento e projeção. Assim, O que interessante. tal é isso, né? Claro. Por que a gente projeta as nossas inseguranças e medos no nosso parceiro, por exemplo? Como a gente pode aprender a separar o que é nosso e o que é do outro? Essa era a minha pergunta. Bonito, bonito. Claro, bonito. Claro, porque a gente está falando de talvez um movimento e agora possamos falar talvez de outro. Sim. Né? Então, o movimento do qual me parece a gente estava falando até aqui é um movimento de idealizações. Tá. Né? Então, por exemplo, a ideia de que um livro deve ser concluído. É só uma idealização. Você tem o direito, né, como leitor, de ler 3 capítulos de um livro, ou de ler o livro do final para o começo, ou de rastreá-lo e parar num parágrafo que te seja mais interessante. No entanto, uma pessoa só se sente bem, por vezes, né, e bem-sucedida se ela lê da página 0 até a página 200 e tanto, que é o fim do livro. Então, aí a gente vai falando de idealização. Então, devo ler um livro inteiro de ponta a ponta, devo ler tantos livros por dia, ou por mês, ou por ano, devo ter uma quantidade de conteúdo e de conhecimento assim, assim, assado. O fenômeno da idealização está muito associado também a um tema bastante significativo da contemporaneidade, que aparece também muito no consultório, né, e que está aí dentro dessa nossa conversa, que é o sentimento de inveja, né, enfim, quer dizer, né, assim, um sentimento de abrir as redes sociais e ver sucessos, e ver viagens, e ver realizações, e beleza, roupas, enfim, né, enfim, toda sorte de fenômenos da cultura, e, claro, relacionamentos, postagens, enfim, coisas das mais diversas, e por vezes sem perceber e se alimentando de um sentimento de inveja e a correspondente sensação de inferioridade, ou seja, de que o mundo vai correndo, né, assim, e você parece que está o tempo inteiro para trás, né, as coisas vão acontecendo e você não se realiza tanto quanto outras pessoas. A ideia de projeção, né, ela, dentro da psicanálise, ela funciona de uma outra maneira, que é a seguinte: existe um sentimento comum, muito difundido dentro da nossa cultura, de que nosso pensamento habita a nossa carapaça craniana, né? Então, nossos pensamentos estão aqui dentro. No entanto, para a psicanálise, para a psicologia, de uma maneira mais geral,
Não necessariamente. Alguns pensamentos nossos aparecem fora de nós. Eles não aparecem dentro de nós. Como é Né? isso? O exemplo que eu dou clássico é assim, em sala de aula, quando estou falando sobre projeção, é alguém que está, sei lá, enfim, num grupo qualquer, num evento social qualquer, olha para alguém e diz, tá me olhando assim por quê? Não é assim, quer dizer, esse tá me olhando assim por quê? Carregado de emoção, claro, pode ser que alguém esteja olhando estranho para você e você diga isso, claro, mas é muito possível que um pensamento agressivo teu apareça nos olhos de outra pessoa. Ou seja, de que você veja uma agressividade fora de você, na tua direção, ao invés de reconhecer a tua própria agressividade. Né? Nossos funcionamentos projetivos são muito diversos, né? Um outro exemplo clássico é você conhece alguém, dentro de 10 minutos você diz, não fui muito com a cara daquela pessoa, né? Não sei porquê, mas Não bateu. não bateu. O santo não bateu. O santo não bateu. Claro que pode dizer respeito a duas personalidades que não conseguiram produzir uma relação, né? Energética. Enfim, energética, mas, claro, pode ser que, sem você perceber, você tem uma memória de alguém muito parecido com essa pessoa dentro de você, você não tem acesso a essa memória, ela está lá guardada dentro de você. Quando você vê essa pessoa, né, quando você vê uma pessoa, essa pessoa ativa essa tua memória sobre uma relação anterior e você projeta aspectos dessa relação anterior nessa pessoa. Né? Logo, né, enfim, você passa a ver um pedaço da tua memória do lado de fora. Inconscientemente. Inconscientemente. Não tá sabendo de nada disso. O fenômeno da projeção, e isso é maravilhoso, no meu entendimento assim, sobre psicologia e psicanálise, o fenômeno da projeção é sempre inconsciente. E isso turva um tanto o nosso entendimento sobre a vida mental, porque a gente, a partir da noção de projeção, tem que chegar a uma constatação dura, difícil, né, assim, mas necessária para a gente avançar no conhecimento das nossas mentes, que é a gente nunca sabe definir muito bem se o que a gente está vendo no outro é nosso ou é do outro. A gente nunca sabe dizer muito bem se as coisas que a gente está vendo do lado de fora de nós são indícios da nossa própria personalidade ou se são indícios do mundo de fora. Claro que há algumas experiências na vida em que a gente consegue discernir isso, mas existe sempre algo que a gente chama, né, dentro da psicanálise de um autor chamado Wilfred Bion, que é um inglês um pouco mais contemporâneo, né, década de 50, 60, 70, de princípio da indecidibilidade. Ou seja, você nunca sabe dizer exatamente se um pensamento que te ocorre é teu ou se um pensamento que te ocorre pode derivar de alguma coisa que está do outro lado, que vem de outra pessoa. E quando você vê algo do lado de fora de você, na tua percepção, no teu campo de percepção, existe sempre uma dúvida se, né, aquilo que você está vendo é de fato o que está se apresentando para você ou se está carregado de elementos subjetivos seus. O melhor exemplo disso é a noção de transferência em psicanálise. Ou seja, quando um paciente vem até teu consultório, ele vai te encontrar, mas ele também vai encontrar os fantasmas e as histórias da vida dele. E ele vai eventualmente projetar isso no terapeuta. Então, de repente, um paciente vai ficar muito chateado com o sentimento de que você não deu atenção, né, de que o analista não deu atenção devida ao paciente. Ou um paciente vai, deitado, por exemplo, no divã, pensar que o analista riu dele enquanto ele falava de um determinado assunto. E vai olhar para confirmar se houve alguma risada ou não. E você vai perguntar para o teu paciente, o que foi? Né? Por que você me olhou, será? E ele vai dizer, eu pensei que você estava rindo de mim. Então, a partir do fenômeno da projeção,
Sim. dentro da análise, você se conhece um pouco mais. Olha aí. Porque a imaginação de uma risada do teu terapeuta, do teu analista, Aham. né? Claro, sugere nesse Sim. trabalho que existe uma vergonha, que existe um Sim, julgamento, que existe sim. um medo desse pensamento que acabou de ser dito no consultório. Sim. E aí, por exemplo, isso tem. O exemplo que eu vou dar agora é um tipo de projeção quando você, por exemplo, vê uma pessoa e fala. é, Uma pessoa conhecida. Que você fala, ah, não, ela é muito, sei lá, exibida. Sei. Aí você. É porque você provavelmente é assim. Tipo, é o espelho. Aquilo que você vê no outro que você geralmente critica. Ah, ela não tem coragem. Ou ah, ele é preguiçoso. É porque aquilo você tem dentro de si e você tem medo de reconhecer. Isso é uma projeção ou é outra coisa? Eu diria assim, sustenta-se o princípio da indecidibilidade. Tá. Ou seja, existe alguém do lado de fora que se apresenta. A coisa é complexa, porque é isso. Assim, Pois é. existe alguém que se apresenta do lado de fora como exibido, por exemplo, exibida, e existe um pensamento teu sobre isso. Tá. E é praticamente impossível, assim, psiquicamente, você discernir onde uma coisa termina e a outra começa. Ou seja, até que ponto a característica da pessoa é exibida e até que ponto você pode estar projetando alguma coisa do lado de fora. O interessante é que, normalmente, numa análise, né, num processo de psicanálise, o que você acaba descobrindo com sorte é que cabe muita coisa dentro de você. Então, o que muito possivelmente você carrega dentro de si, incoerências, ambiguidades, amor e ódio, destrutividade e vontade de construir. Sim. Quer dizer, que nós tentamos escolher identidades e dizer eu sou uma pessoa assim, assim, assado, mas se você olhar a tua totalidade, a tua complexidade interna, a tua sexualidade é mais complexa do que você Sim. imagina, os teus afetos são mais complexos do que você imagina. Quanto mais você tem capacidade de identificar essas partes dentro de você, um pouco mais nítido fica o objeto de fora. Porque se aquilo pouco te mais. incomoda, eu vejo assim, quando eu tô diante de uma situação que me incomoda, geralmente o que eu tenho que pensar, o que eu gosto de trazer pra mim é qual é o aprendizado aqui? Claro. Porque se aquele fato. Porque a realidade nada mais é do que a nossa interpretação, certo? Perfeitamente. Então, se aquilo que está ocorrendo, aquela pessoa que está agindo de tal ou tal maneira, na verdade pode me representar zero. Ou pode me gerar um sentimento bom, ou pode me gerar um sentimento ruim. Ou um incômodo, né? Que geralmente é o ruim. Então, se aquilo está me incomodando, qual é o aprendizado? É isso que eu gosto de trazer. Porque sempre existe algo pra gente se identificar, né? Assim, se olhar, não se identificar. Troquei a palavra aqui. Mas se olhar, se enxergar, né? E trazer a luz. Porque, de repente, aquilo tá no subconsciente, tá na sombra, tá no... Perfeito. E né? aí, claro, cada história, né, cada pessoa, cada paciente com suas dores e suas Sim. singularidades. Então, enquanto alguém que se incomoda muito com o comportamento de outra pessoa vai descobrir em análise que, na verdade, se incomoda porque se sente parecido ou se incomoda porque isso leva a alguma memória do passado, ou se incomoda porque gostaria de ser igual, A né? inveja. A inveja ou qualquer coisa dessa ordem. Numa outra história de análise, por exemplo, o caminho é outro. Você descobre que alguém tem uma capacidade muito grande de entender o que está sentindo, de reconhecer a provocação, por exemplo, do outro, mas por conta da história de vida, de uma certa passividade, de traumas, de um monte de questões, não consegue se posicionar e dizer isso que você está fazendo me incomoda. Sim. Ou eu preferiria que você conversasse comigo de uma outra maneira. Né? Daí o caminho analítico é o contrário. Não é só o de você reconhecer aquilo que está dentro de você e como isso te ensina alguma coisa, mas eventualmente
transformar isso numa ação do lado de fora e poder interromper um comportamento abusivo, uma invasão, um controle, uma violência qualquer, enfim, Sim, né? sim. Pensando nas diversas histórias, então, às vezes você traz as projeções para dentro, para o sujeito se conhecer um pouco mais, às vezes, né, existe um caminho para fora, ou seja, um caminho de sair do campo do pensamento, das justificativas, né, e do reconhecimento interno, né, dos próprios movimentos e interagir com o outro, dizer eu prefiro assim, eu prefiro assado. A gente costuma dizer, por exemplo, que a maior dor das neuroses, né, dentro da clínica, assim, é de que muitos pacientes gostariam muito que os cônjuges e as cônjuges pudessem realizá-los sexualmente, amorosamente, exatamente do jeito que eles gostariam, sem falar nada. Então, assim, a ideia é que o objeto realize minhas fantasias, que o outro e a outra realizem minhas fantasias, mas eu quero, na medida do possível, não falar sobre isso. Assim, quer dizer, essa é uma expectativa de realização... Utopia. É utópica, claro, mas que existe comumente. Quer dizer, Sim. as pessoas vêm frustradas Sim. porque não se sentiram bem tratadas ou não se Entendo. sentiram realizadas e, no entanto, não encontraram dentro de si capacidade de dizer... Não Voz. gostei, ou quero de outro jeito, voz, né? Pensando na afonia e Você na vê voz. a afonia das mulheres. Afonia, exatamente. Ainda hoje tão caladas. Claro, né? claro. Sem Que dúvida. coisa, hein, Davi? Olha, a gente teria papo aqui, eu não sei, pra quantas horas de podcast? Muitas, tenho certeza Não, porque a disso. minha lista, você não tá entendendo, eu fiz um roteiro escabroso, porque eu passo por muitos temas, assim, eu fui muito audaciosa nesse roteiro. Eu viajei na maionese, Eu entendeu? adorei, foi Então- uma ótima viagem. Mas aí eu não dei, não pude dar continuidade, porque ia ficar dando muito tiro pra todo lado. Então a gente se concentrou aqui em 2 grandes temas, 3 talvez a gente chegou. Mas assim, você tá convidada a voltar, porque eu quero falar das outras coisas também, e lógico, tem tanto assunto bacana. Adorei o papo. Sim. Muito obrigada por ter vindo, foi muito legal, adorei. Divertido, assim, sabe? Você vê, eu falei pra você que a gente ia trazer de forma leve, mas tem muito assunto ainda pra rolar. Muito não legal. é? Eu agradeço imensamente o convite, foi um prazer, adorei viajar na maionese e falar sobre focaccias, tudo junto, misturado. Vai ser um prazer voltar. quando você A gente vai ter quiser, que fazer tô uma por aqui. receita na próxima vez. A gente... Legal, gente. Ó, Muito bom. Davi, essa câmera aqui é pra você fazer o seu jabá. Então fala onde, claro. onde a gente te encontra, como que a gente pode... As pessoas que quiserem falar com você, enfim. Faz. Legal. Redes sociais eu acho que são sempre, né, já que falamos muito delas, são sempre uma boa pedida. Meu Instagram é DaviBF, D-A-V-I, B de bola, F de faca, DaviBF. Então, lá, né, peçam para me adicionar, né, assim, para me seguir. E eu incluo vocês lá com o maior prazer. O Instagram é fechado, não é um Instagram assim público, mas todos são muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vai ser um prazer receber vocês lá. Lá eu divulgo artigos, capítulos, publicações, palestras e todas as coisas que eu ando fazendo por aí. Ah, então tá bom. Então é um Instagram fechado, mas que, Venham, podem que vir. é um Instagram da matéria em si, Claro, né? claro, Tá, claro. a gente Todo não meu vai ficar vendo conteúdo tá lá. cachorro. Não, eventualmente vai vocês ter- podem ver alguma coisa da minha vida também, mas nada muito Não, porque público. quando o Instagram é fechado, as pessoas às vezes ficam com receio de pedir pra seguir, porque acham que vai ter um conteúdo mais particular e pessoal. Sim, Então sim. a gente pode encontrar uma eventual focaccia, Claro. mas vai ter Mas vai ter também... focaccia e clínica, maionese e teoria psicanalítica. Tudo junto, Ótimo, misturado. tá bom, então ótimo. Tá bom, Davi, obrigada de novo por ter vindo e eu prazer. espero que você volte. Valeu demais. E Espero bom, voltar. e bom, gente, para você então que continuou aqui com a gente até o final, um agradecimento especial. Espero que você tenha curtido esse episódio. Te espero na próxima quinta ao meio-dia. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua oportunidade para você não perder nenhum episódio. Ativa as notificações para que realmente você fique aqui ligado. E deixa seu comentário, vai ser muito importante para mim, para eu sempre trazer aí o melhor na curadoria para vocês, tá bom? Um beijo grande. Até a próxima.